tendem a pensar assim que qualquer alteração de comportamento é referente ao TDAH. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor é para o tratamento, para um diagnóstico daqueles que têm e para aqueles que não têm. É verdade, é por isso que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas aqui. Para a gente começar, Fernanda, vamos responder a pergunta da Regiane lá de Rio Crespo. Fernanda, a vinda de um novo bebê pode atrapalhar o psicológico de uma criança de 7 anos, uma não aceitação talvez? Tem necessidade de levar ele a um psicólogo? Para levar para um acompanhamento, para uma avaliação de um psicólogo, é importante a gente pensar que uma alteração comportamental ou um sintoma, ele precisa ter pelo menos uns 4, 5 meses, né? Porque nós não temos uma vida contínua, né? Nós temos em algum momento, se você tem uma situação de estresse, você terá uma alteração de comportamento, de sentimento, de pensamento. Mas o que nos preocupa é assim, se há uma continuidade, ele não conseguiu se readaptar. Porque a entrada de um irmão, né, no seio familiar vai trazer alteração para os pais, que agora já serão pais de segunda viagem, para a mãe, para esse irmão que terá, o mais velho, terá que lidar com o bebê, as pessoas vão à casa buscando. Então é natural que às vezes a criança queira, ela volte a fazer xixi, ela queira mamar, faça um pouco de birra, porém quando levar, olha, meu filho mais novo, meu bebê já tem 4, 5 meses e meu filho mais velho modificou e está nessa modificação desse comportamento já há esse tempo e não voltou ou não melhorou. Aí é hora da gente avaliar. Certo, porque muitas vezes esses comportamentos vêm como uma forma de chamar a atenção dos pais, né? É importante os pais estar atentos a isso. E o ciúme é natural, né? A gente tem ciúme, tem inveja, tem todos os sentimentos e os bebês e os filhos também. É um sentimento que, né? Regiane, tá respondido, um grande beijo para você que está sempre nos acompanhando. Vamos agora responder a pergunta da Francine. A Francine é minha prima, que mora em Massachusetts. E ela tem uma pergunta bem interessante sobre o TDAH, Fernanda. Ela diz assim: doutora Fernanda, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Aqui nos Estados Unidos é o ADHD, que é a sigla de lá. Meu filho tem acompanhamento necessário, mas me disseram que esse transtorno deixa a criança regredida na idade. Um exemplo, se ela tem 10 anos, ela vai se comportar como uma criança de 6. Isso é verdade? Você pode me explicar? Ela não há uma classificação que ela há uma regressão comportamental. Porém, quem tem TDAH, ele tem uma dificuldade em perceber nuances do comportamento do outro e às vezes eles têm um prejuízo social em decorrência dessa dificuldade. Eu costumo dizer que eles têm um desconfiômetro quebrado, tá? É aquela criança, aquele sujeito que vai olhar para você e aí vai falar uma coisa que todo mundo pensou, mas ninguém falou, em nome da boa educação. E essa criança vai chegar: olha, como você está gordo, você tem que emagrecer. E isso leva a um prejuízo na socialização, faz com que as pessoas acabam se afastando. Mas não é tido como uma regressão, tá? Uma dificuldde de uma regressão com o comportamento de uma criança mais nova. É porque eles não têm esse feeling, esse tato. Cognitivamente não há uma regressão. Não, cognitivamente ao contrário. Alguns eles têm uma inteligência superior. Eles vão ter, na neuropsicologia, qual que é a compreensão? Dentro das funções executivas, atenção, memória de trabalho, planejamento, organização, eles têm um prejuízo constante, sabe? Os pais são aqueles que eles precisam falar: fulano, você fez a tarefa? Ele vai falar: fiz, mas ele nem olhou. Vai lá, pega a sua agenda, pega ali, porque eles não conseguem se organizar, é um prejuízo constante. E isso leva ao estresse familiar, porque as pessoas acabam imaginando: ele está mentindo, está enganando. Não, é porque há um prejuízo nessa parte desse comportamento. Certo, não fazem por querer, né? Não, é um transtorno. Certo. Tá respondido, Francine, um grande beijo para você que nos acompanha online. Fernanda, temos uma pergunta por áudio. Quem nos mandou foi a Elaine, aqui de Ariquemes. É uma pergunta bem interessante, tá? E a gente vai passar para o pessoal de casa também o áudio dela. Vamos ouvir? Então,
O meu filho de 10 anos tem esse transtorno. Foi diagnosticado pelo neurologista. Na escola, eu sei que ele é bem assistido, porque os professores têm capacitação para lidar com ele. E eu, como mãe, como faço em casa? Pergunta interessante, Sim, né? Sim, é bem interessante. É importante saber que, como é um transtorno, Rafael, precisa de uma reabilitação cognitiva. Não só o trabalho na escola, né? A mãe pergunta o que fazer em casa. Mesmo que ele tenha um transtorno que seja geral, 2 ou 3 crianças com TDAH